Olá pessoal, tudo bem com todo mundo aí? Espero que sim. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da tabela periódica e continuação do assunto que a gente já vem tratando aqui no canal. Quem não conhece, sejam bem-vindos. Quem já conhece, já sabe como a gente trabalha, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre a tabela periódica para vocês, mas na prática já, né? A gente vai falar um pouco sobre os tipos de ligação, só que hoje a gente vai falar da ligação covalente simples ou ligação do tipo molecular, tá? Então, como é que a gente identifica esse tipo de ligação? A primeira característica, a principal dela, é o que nós chamamos de compartilhamento. Mas compartilhamento do quê? De elétrons. Então, um par eletrônico é formado utilizado por dois elementos químicos diferentes. Então, vocês vão entender isso já já. Eu vou pegar aqui o oxigênio, que é o elemento número 8 da tabela periódica. Então, se vocês olharem aqui na tabela, ele está aqui, tá? O oxigênio, quando a gente faz a distribuição dos elétrons, na camada K vão 2 elétrons, na camada L vão 6. Então, isso é muito importante, por quê? Porque essa informação aqui, ela é utilizada para definir várias coisas. A primeira delas, a família a que o elemento pertence. Então, a família 6A terminou com 6 elétrons, 6A. Lembrando que isso só se aplica às famílias A que são 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, tá bom? Vamos voltar para cá. Período. O que é o período? É a quantidade de camadas que o elemento possui, né? Na distribuição eletrônica, esse período é definido pela quantidade de camadas. Mas quando a gente vai lá na tabela periódica, os elementos dessa linha, a primeira aqui, é o primeiro período. Segundo período. Terceiro período, sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, enxofre, cloro e argônio. Então, eles têm 3 camadas na distribuição eletrônica. A valência é outra informação importante. Período qual que é aqui? Tem 2 camadas, então são 2, segundo período. A valência, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, a gente fala que ele tem valência menos 2, que aqui são... Ele tem 6 para 8, faltam 2, então a gente coloca o sinal negativo por conta do que já foi explicado em outra aula também. Eu quero ligar o oxigênio ao hidrogênio. Então, o hidrogênio na camada K só tem um elétron porque ele só possui um. Então, a família a que ele pertence é a família 1A, tá bom? Período, vocês já entenderam, é o primeiro. A valência é mais um. E aí tem um outro detalhe que eu não falei no oxigênio, que eu já quero fazer os dois de uma vez para vocês. É o que nós chamamos de esquemas de Lewis. É você pegar o símbolo do elemento químico, tá aqui o O, os elétrons da última camada e representá-los aqui, ó. 3, 4, 5, 6. Oxigênio, ou hidrogênio, oxigênio tem 6, hidrogênio tem nos esquemas de Lewis, é o H com um asterisco do lado, tá bom? E aí a gente vai para a parte prática agora. Quando a gente fala dessa parte prática, é a utilização de quê? Dessa parte e dessa parte. Então, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Hidrogênio, 1 elétron. Ele compartilha aqui, ó. Lembra que a gente falou lá atrás do compartilhamento? É aqui que se usa. Hidrogênio, 1 elétron, compartilha mais um aqui. Então vejam, o hidrogênio ficou com 2, estabilizou. O oxigênio tinha 3, 6 dele, certo? 7, 8, estabilizou. O hidrogênio estabilizou com a mesma configuração do hélio, que está aqui, e o oxigênio se estabilizou na mesma configuração do neônio, que está aqui. Então, os dois atingiram a estabilidade.
Eu sei também que eu posso representar esta ponte aqui que vocês estão vendo, que a gente fez do par eletrônico, por um traço. Então posso fazer isso aqui, ó. H traço, O traço, H. Vocês já sabem o que vai sair daqui, né? Quantos Hs eu tenho? 2 e um O. Então H2O. Vamos agora, o que significa isso? O que é isso aqui? O que é isso e o que é isso? Esse primeiro a gente fala que é a fórmula eletrônica. O que é essa fórmula eletrônica? É a explicação do que aconteceu aqui, ó, dos elétrons, tá bom? A segunda fórmula aqui é a nossa fórmula estrutural. Ela é muito utilizada quando a gente está estudando a química do carbono, tá? Formulação de montagem de cadeias e tudo mais. Aqui é a nossa fórmula molecular, tá? Então, a fórmula molecular é aquela que todo mundo já conhece. Então, alguém fala assim, a fórmula da água é H2O. Ele está falando dessa fórmula aqui. Então, já dei uma dica para vocês. O nome do composto popular é água, mas o nome químico... Desculpem. Estou pensando em outra coisa. Óxido de hidrogênio. É o nome químico da água. Estranho, diferente, né? Mas é assim que se fala. Muito embora dificilmente vocês vão ouvir alguém falar esse nome aqui para água. Sempre vai usar o nome comum. E aí eu quero mostrar para vocês aqui agora um composto formado com carbono, que é o 6, e oxigênio, 8. O oxigênio a gente já tem a distribuição feita aqui, então não precisamos refazer, não vou precisar refazê-lo. Vou fazer só do carbono. 6. Camada K, 2. Camada L, 4. Família, vocês já sabem qual é. 4A. Período. O período é o segundo. A valência é mais ou menos 4. E os esquemas de Lewis, C com 4 xizinhos. Para a gente fazer a ligação, eu vou colocar aqui, ó, o elemento central, C, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. 7 para o oxigênio, 5 para o carbono, certo? Agora, 8 para o oxigênio, 6 para o carbono. Faltam quantos elétrons para o carbono? 2. Então eu venho aqui e pego outro oxigênio. 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu faço um compartilhamento aqui e faço o outro aqui. Já passando para nossa fórmula estrutural, vai ficar C, 1, 2 tracinhos, O, 2 tracinhos, O. Ou CO2. Fórmula eletrônica, fórmula molecular, estrutural e fórmula molecular. E o nome? Dióxido de carbono, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um outro que eu já havia feito, que é um veneno, né? Que é o tetracloreto de carbono. Ó, vejam aqui como é que a gente fez. Tá aqui, ó, carbono e cloro. A distribuição do cloro que vocês já viram no anterior. Distribuição para o cloro, ó, 2, 8 e 7, 7A. Terceiro período, menos 1 de valência e Cl com 7 bolinhas. Aí aqui, ó, carbono, elemento central, compartilhou 4 elétrons dele com 1 de cada cloro. Então foi um elétron compartilhado deste, um deste, um deste e um deste. A fórmula estrutural é isso aqui, C com 4 tracinhos e um cloro em cada ponta. Por isso que a gente fala que o carbono é tetravalente, tá bom? E aqui, ó, CCl4, nome do composto, tetracloreto de carbono. Tudo bem?
Se vocês têm algum comentário, deixa aí abaixo do vídeo, depois da descrição. E tendo alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo novo, fiquem à vontade em deixar os comentários de vocês aí no canal, tá bom? Um abraço, tudo de bom a vocês.